Eu me lembrei de uma questão da escola, voltando um pouco, que agora na época de pandemia, por exemplo, as pessoas que têm filhos com deficiência, mesmo que tenha professor de apoio, a pandemia exigiu muito dos pais a participação na vida escolar, né? A minha mãe é professora de apoio, né? De crianças com autismo, né? E o que é que ela percebeu durante esse tempo da pandemia foi que não dava para dar aula para a criança sem a participação do pai, porque especialmente o aluno ali da minha mãe, né? Ele tem muito problema de concentração. Então, se não tivesse uma pessoa do lado dele para ajudar ele a se concentrar e prestar atenção na aula e fazer as tarefas, não ia. E aí a professora não pode se deslocar à casa da criança por conta da pandemia. O pai ou a mãe às vezes não tem o tempo ou o cuidado de estar ali junto na hora da aula, né? Das atividades. Então, eu não sei ainda os impactos que a pandemia vai gerar na educação, não só na criança com deficiência, mas de modo geral, né? A gente não tem os dados ainda. Mas eu já espero um retrocesso muito grande nessa questão da educação, porque a pandemia afetou demais a questão das crianças. Não só crianças com deficiência têm problema de concentração em casa. A gente mesmo se distrai quando está trabalhando, passa um passarinho, a gente olha o passarinho e se perde. É normal, é comum, só que para pessoa com deficiência, para criança com deficiência, é um pouco mais difícil ainda depender da deficiência cognitiva que ela tem, né? A concentração. E você tocou num assunto agora que eu lembrei aqui também, que era uma dúvida minha. A doutora até também estava falando agora há pouco aqui sobre essa questão de ter um ajudante na escola, né, e tudo mais. Mas e nesse período da pandemia, que as crianças estão em casa? A escola seria obrigada, digamos assim, a levar uma pessoa na casa dessa criança para cuidar dela ou não? Ou transfere para o pai mesmo isso? Bom, essa pandemia é algo que ninguém esperava e ninguém sabia lidar, né? Então, assim, foi algo que todo mundo teve que se adaptar, se inovar, para se adequar ao momento que a gente está vivendo. Então, naquele primeiro momento em que sequer a gente tinha muitas informações a respeito do que estava acontecendo com o mundo, não tinha como, você imagina, obrigar um professor, por mais que o direito à educação seja relevante, a gente tinha um outro direito ali, o direito à saúde, tão relevante quanto que naquele momento tinha essa preponderância, né? Mas com o passar do tempo, a escola, assim, com a vacinação avançando, a vacinação dos professores, da sociedade em geral, esse foi o público prioritário, que foi retomando a volta às aulas de forma prioritária para os alunos que têm essa necessidade especial de aprendizado. Já existem alunos que recebem a educação domiciliar, né? Que o professor vai até a casa do aluno. Acho que na instrução normativa da Secretaria de Educação tem algo que regulamenta nesse sentido. Só que para as crianças com espectro autista e essas outras deficiências, a princípio, que não precisam estar em regime hospitalar ali, não precisam estar ligados a aparelhos e tal, ainda não estava nada regulamentado, principalmente porque a pandemia é algo extraordinário, né? Para o professor ir até a casa da pessoa. Então, ficou muito para os pais mesmo essa situação, né? Por mais que seja o pai e a mãe, pelo menos eu entendo assim, né? Que a criança vai sentir bastante, porque o professor auxiliar que está ali na escola, no dia a dia com ela, antes da pandemia, ele tem uma formação para aquilo, né? Então, ele sabe lidar com aquela situação de ensino mesmo, não com a pessoa, né, em si, mas do ensino, do ensinar. Ele sabe lidar com aquilo muito melhor do que o pai e a mãe. Né? O pai e a mãe, por mais que eles saibam cuidar daquela criança, até porque eles cuidam desde pequeno, né, daquela criança com uma certa deficiência, certa incapacidade, mas o ensinar é totalmente diferente, ao meu ver. Né? Não se compara, né? Assim, não estamos julgando a capacidade do pai, da mãe, da pessoa com deficiência de ensinar. Só que o professor, como você disse, é uma pessoa super capacitada para aquilo. Então, não vai se comparar um professor estar ali do lado ensinando o teu filho de você estar ali do lado ensinando seu filho, né? É bem diferente. Ele sabe abordar de uma forma diferente. Exato, né? Formado para aquilo. E hoje em dia também com tudo isso de internet, né? Tá muito fácil você fazer uma videoconferência e tal. Não sei nem se vem ao caso, mas
seria muito simples de resolver isso, né? Com uma videoconferência, de repente, com o professor falando com a criança e tal. Mas dessa forma acontecia. Nesse período de pandemia, dessa forma acontecia lá. Eles tinham a plataforma do Google Meet e que tinha essas aulas para as crianças, tanto para as crianças, para todas as crianças, né? E também para as crianças que tinham esse atendimento especializado com o professor do atendimento especial. Isso não cessou durante a pandemia. Mas justamente a dificuldade, né, que vocês colocaram aqui, porque precisava da presença ali de algum responsável, física, de algum familiar física para acompanhar.